Fala pessoal, voltando aqui, dessa vez para começar a resolução das listas de estruturas de decisão, tá? Até agora a gente resolveu expressões aritméticas e agora a gente vai começar para começar a resolução de estruturas de decisão, essa lista resolvida que é a primeira lista, né, das listas de decisão. A ideia aqui é fazer uma introdução do if, certo? Do if, else e dos if-else aninhados, né? Então, vamos começar por essa primeira questão aqui, a altura acima da média. Como eu tinha comentado, até agora nossos programas eles eram todos sequenciais e todos os comandos eram executados. A partir de agora, com a estrutura if, né, uma estrutura condicional, alguns comandos eles só vão ser executados se determinada condição for satisfeita. Ou seja, se alguma coisa for verdadeiro ou falso, né? A gente vai poder entrar ou não e executar determinadas funções. Vamos dar uma olhada aqui, né? Esse aqui é o primeiro questão, onde ele, altura acima da média, basicamente ele dá uma altura para você, né? 1,8, pronto, 1,80 m, e ele quer saber se essa altura é acima da média. Na verdade, só quer saber isso, se é acima da média. 1,80 é acima da média? 1,65 é acima da média? Né? Então, e ele dá aqui no enunciado, ele diz que a média da estatura do Brasil é de 1,73. Então, se a altura dada for maior que 1,73, ele tem que alertar acima da média. Basicamente isso. Vamos fazer? Então, como eu tenho uma entrada de dados aqui, né, para esse exemplo, que já é um outro exemplo. Então, eu tenho uma entrada de dados aqui, eu vou ter que ter um prompt, né, para poder capturar isso aqui. Isso aqui é uma variável que remete à altura. Então, vou criar a minha variável altura, certo? Coloco a atribuição, né, que ele vai receber a entrada do usuário. Como é um número, eu já vou deixar aqui o number para ele transformar o que ele vai ler da entrada de dados, que é o prompt. Eu vou colocar aqui entre com a altura, tá? E com isso eu já vou estar capturando esse valor. Agora basta eu utilizar o comando se, né, o if, e fazer o teste aqui. Se a altura, que foi a variável que eu acabei de criar, for maior que a média que o problema informou, 1,73, aí eu vou colocar um bloco de comandos, né? Como eu só vou ter uma linha, uma linha aqui dentro desse bloco, eu nem precisaria desse bloco, né? Quando eu falo bloco, eu chamo esses colchetes aqui, ou essas chaves aqui, né? Então, quando eu coloco essas chaves, me permite colocar vários comandos aqui dentro, a gente chama isso de bloco de comando. Nesse caso, só vou ter um bloco, só vou ter um comando, né? Mas é uma boa prática sempre colocar o bloco. Então, se for maior que 1,73, então eu vou escrever acima da média, do jeito que ele pediu aqui, né? Basicamente isso é o uso simples do if, né? Uma estrutura condicional simples, somente com o if, e a gente vê que ele já passa no testes, né? Por exemplo, 1,8 é acima da média, e para os testes que não forem acima da média, ele não responde nada, a ideia é para deixar em branco mesmo, porque a gente vai fazer nos próximos exemplos como melhorar isso, certo? Essa saída. Tá? Então, se for 1,74 é acima da média. Beleza? Então, basicamente é isso. E eu deixo aqui só uma pergunta. E se fosse 1,73? Se a altura da pessoa fosse 1,73, qual seria a saída? Deixa aí nos comentários, tá? Tiver alguma dúvida, pode perguntar também que eu respondo. E no próximo vídeo a gente continua explorando um pouco mais as estruturas condicionais, né? Estruturas de decisão. Até mais, pessoal. Valeu!